O grande conflito, a questão cósmica. Qual é a questão de fundo nesta luta de vida ou de morte? O governo de Deus e a sua lei, a lei moral de Deus é tão essencial à existência do seu universo como as leis físicas que o mantêm coeso e em funcionamento. O pecado é a transgressão da lei, ou ilegalidades, como indica a palavra grega. Ilegalidade é o que resulta da rejeição de Deus e do seu governo. Em vez de se reconhecer responsável pela ilegalidade existente no mundo, Satanás lança a culpa sobre Deus. Diz ele que a lei de Deus classifica de arbitrária, cavada e receia a liberdade individual. Argumenta, além disso, que sendo impossível obedecer-lhe, essa lei é contrária aos interesses dos seres criados. Por meio desta constante e insidiosa campanha contra a lei, Satanás tenta derrubar o governo divino e até o próprio Deus. Cristo e a questão da obediência. As tentações que Cristo enfrentou durante o seu ministério terrestre revelaram a gravidade do conflito sobre a obediência e submissão à vontade de Deus. Enfrentando essas tentações que o prepararam para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote, Cristo abriu um duelo com um inimigo mortal. No deserto, depois de ter jejuado durante 40 dias, foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães para provar que era realmente o Filho de Deus. Do mesmo modo que Satanás tentara Eva a duvidar da palavra de Deus no Éden, também agora procurava levar Cristo a duvidar do valor das palavras proferidas por Deus na ocasião do seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se tivesse Cristo decidido resolver ele próprio o assunto, criando pão das pedras para provar a sua filiação divina, e teria mostrado com isso falta de confiança em Deus, a sua missão teria terminado em fracasso. A maior prioridade de Cristo era, porém, viver pela palavra do Pai. Apesar da grande fome que sentia, respondeu à tentação de Satanás com as palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Numa outra tentativa de derrotar Cristo, Satanás mostrou-lhe uma visão panorâmica dos reinos do mundo, prometendo-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Deu-lhe a entender que se fizesse Cristo podia readquirir este mundo e cumprir assim a sua missão sem ter de sofrer a agonia do Calvário. Sem um momento de hesitação e em lealdade absoluta a Deus, Jesus ordenou-lhe: vai-te, Satanás. Seguidamente, usando as Escrituras, a arma mais eficaz no grande conflito, disse: ao Senhor teu Deus o adorarás e só a Ele servirás. As suas palavras encerraram a batalha. Mantendo-se totalmente dependente do Pai, Cristo derrotara Satanás. O ajuste de contas no Calvário. Este conflito cósmico define-se com toda a sua clareza no Calvário. Satanás intensificou os esforços para fazer fracassar a missão de Jesus. Quando esta se aproximasse do seu fim, Satanás teve um êxito especial na utilização dos chefes religiosos daquele tempo, cuja inveja da popularidade de Cristo causou tantos problemas que o Mestre teve de encerrar o seu ministério público. Por traição de um dos discípulos e por falsos testemunhos, Jesus foi preso, julgado, condenado à morte. Numa obediência absoluta à vontade do seu Pai, Jesus manteve-se fiel até à morte. Os benefícios tanto da vida como da morte de Cristo transcendem o limitado mundo da raça humana. Falando do sacrifício da cruz, Cristo disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. Já o príncipe deste mundo está julgado. O conflito cósmico atingiu o seu auge na cruz. O amor e a obediência fiel de Cristo, ali demonstrada perante a crueldade de Satanás, abalaram completamente a posição do príncipe satânico, garantindo a sua queda final.
Agora, a grande controvérsia que hoje se trava furiosamente acerca da autoridade de Cristo não envolve apenas a sua lei, mas também a sua palavra. As Escrituras têm-se arquitetado métodos de interpretar a Bíblia que pouco ou nenhum espaço deixam à revelação divina. A Escritura é tratada como se não existisse diferença entre ela e qualquer outro documento antigo. É analisada com a mesma metodologia crítica. Um número cada vez maior de cristãos, incluindo teólogos, já não encara as Escrituras como a palavra de Deus, a revelação infalível da sua vontade. Consequentemente, acabaram por se levantar dúvidas sobre a visão bíblica da pessoa de Jesus Cristo. Discutem-se amplamente a sua natureza, o seu nascimento original, os seus milagres e a sua ressurreição. A palavra mais importante, quando Cristo perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos responderam: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Por outras palavras, a maioria dos seus contemporâneos consideravam um simples homem. A Escritura continua a descrever o episódio. Jesus perguntou então aos 12: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Cada pessoa tem hoje de responder à mesma pergunta que Cristo dirigiu aos discípulos. A resposta de cada um a esta pergunta de vida ou de morte depende da fé que tiver no testemunho da palavra de Deus. O centro das doutrinas da Bíblia. Cristo é o centro de convergência das Escrituras. Deus convida-nos a compreender a verdade conforme ela é em Jesus, pois Ele é a verdade. Uma das estratégias de Satanás no grande conflito é convencer as pessoas de que podem compreender a verdade fora de Jesus. Por isso têm surgido vários centros de verdade, individualmente ou combinados entre si: o homem, a natureza, o universo visível, as Escrituras, a Igreja. Ainda que todos esses elementos tenham a sua parte na revelação da verdade, as Escrituras apresentam Cristo como o Criador de cada um dos mesmos elementos, transcendendo a todos eles. Estes só possuem um significado real naquele do qual são provenientes. Separado deles, as doutrinas bíblicas levam a uma confusão acerca do caminho, e a verdade e a vida. Sugerir outros centros de verdade fora de Cristo interessa à natureza e aos desígnios do Anticristo. No original grego, Anticristo pode significar contra Cristo e também no lugar de Cristo. Substituindo Cristo por qualquer outro centro nas doutrinas da Igreja, Satanás consegue o seu objetivo de afastar a atenção daquele que é a única esperança da humanidade. A função da teologia cristã. A visão cósmica põe a descoberta a tentativa de Satanás para tirar o Cristo do lugar que por direito lhe pertence, tanto no universo como na verdade. A teologia, por definição, o estudo de Deus e da sua relação com as criaturas, tende a revelar todas as doutrinas à luz de Cristo. A missão da teologia cristã é inspirar confiança na autoridade da palavra de Deus e substituir por Cristo todos os outros centros de verdade que sejam sugeridos. Quando assim procede, a teologia cristã presta um bom serviço à Igreja, pois ataca a raiz do conflito cósmico, expõe-na e combate-a com um único argumento incontroverso: Cristo como se encontra revelado nas Escrituras. Nesta perspectiva, Deus pode usar a teologia como um instrumento eficaz para ajudar a humanidade a se opor aos esforços de Satanás na Terra.